Olá, meu nome é Wagner e eu sou consultor da Pactum e eu vou falar sobre a defesa fiscal e a gestão tributária. Para falar sobre esse assunto, eu resolvi separar aqui a minha apresentação em duas partes. Numa parte inicial, eu vou fazer uma introdução sobre as relações que se pode fazer entre o PIB de um país e a arrecadação fiscal nesse país. E aí eu vou tentar demonstrar as razões pelas quais hoje, em razão do PIB brasileiro estar em uma espécie de decréscimo, a preocupação dos empresários e dos contribuintes com as fiscalizações da Receita Federal deve aumentar. E em uma segunda etapa eu vou falar sobre as principais estratégias e formas de defesa fiscal e a forma como o empresário pode fazer uma gestão tributária usando da forma correta esses mecanismos de defesa fiscal. Então, eu trouxe alguns dados a respeito da arrecadação no Brasil e esses dados eles demonstram que desde 2013 até agora a arrecadação da Receita Federal do Brasil ela tem caído. A gente veio em uma crescente lá do ano de 2009 até o ano de 2013, e aí em 2013 chegando ao pico, ao ponto máximo de arrecadação na história do Brasil, e a gente está hoje em um cenário de decréscimo da arrecadação. Esses dados eles nos permitem tirar algumas conclusões. Uma dessas conclusões é que quando o PIB de um país aumenta, quando o nosso produto interno bruto está em ascensão, a arrecadação tributária ela naturalmente acompanha essa ascensão e também vai aumentar. Agora, quando a gente entra em um momento de recessão, um momento de crise econômica, o PIB do país começa a diminuir e com isso a arrecadação também acompanha essa queda. Só que, principalmente no Brasil e em outros países que tem gasto público muito alto, isso acaba se tornando um problema, porque o PIB diminui, a arrecadação diminui, mas as despesas públicas permanecem as mesmas ou aumentam. Então a Receita Federal ela tem que necessariamente fazer uma força-tarefa para aumentar as arrecadações tributárias e com isso poder autuar mais contribuintes, fazer menos homologação de compensações de créditos, para que possa compensar essa queda no PIB e manter pelo menos a arrecadação em níveis estáveis como eram os dos anos passados. Então eu trouxe alguns dados que vão estar passando na tela, que eles falam a respeito da arrecadação no Brasil e eles mostram exatamente isso que eu estou falando, que quando o PIB diminui, a arrecadação diminui e a Receita Federal acaba tendo que intensificar o seu trabalho para poder aumentar a arrecadação, a custo, é claro, do contribuinte. Esses dados eles são oriundos de um relatório que é publicado anualmente pela Receita Federal, fazendo um balanço do ano que passou e projetando o ano futuro. E esses dados especificamente que estão aparecendo aí são do relatório agora do início de 2016, que fez o balanço do ano de 2015 e projetou o ano de 2016. Agora, quando a gente chegar no início de 2017, eles vão publicar novamente um relatório falando dos dados de 2016 e projetando o ano de 2017. Então, a gente poderia concluir nessa primeira parte dessa conversa que, diante desse cenário econômico que a gente encontra hoje no Brasil, em que há uma recessão, em que há uma crise fiscal dentro do Brasil, porque a nossa despesa ela é muito maior do que a nossa receita, a preocupação do empresário e do contribuinte com a Receita Federal, com as formas de apresentar defesa fiscal, com as formas de apuração dos seus tributos, para evitar que venha a ser autuado, que venha a sofrer uma dificuldade maior no caixa da sua empresa em razão da atuação da Receita Federal, é muito importante e ganha muita importância. Não quero dizer com isso que quando o PIB estiver bem, quando não houver crise econômica, a gente não deva se preocupar com a Receita Federal. Mas nesses momentos essa relação entre o fisco e o contribuinte ela tende
a ficar um pouco mais acirrada essa disputa. Então é por isso que a gente quer também aqui hoje falar dessa temática que é a defesa fiscal e a forma de fazer gestão de tributos usando as defesas fiscais. Então, quando a gente vai pensar em defesa do contribuinte em relação às autuações da Receita Federal, a gente vai ter que compreender que a Receita Federal ela vai autuar o contribuinte basicamente de duas formas. Ou ela vai verificar que o contribuinte deixou de recolher um tributo que ele deveria ter recolhido, e aí ela vai fazer uma fiscalização e vai lavrar um auto de infração, ou o contribuinte vai utilizar um crédito para fazer uma compensação, a Receita Federal vai analisar essa compensação e vai entender que na verdade o crédito que o contribuinte utilizou ou é indevido ou foi calculado a maior, e vai fazer o que a gente costuma chamar de glosa, que é a não homologação da compensação. E aí, diante dessa informação que vai chegar para o contribuinte, normalmente por meio do portal ECAC, ou para alguns contribuintes que ainda não aderiram ao sistema digital da Receita Federal, vai chegar por meio de correspondência postal. O contribuinte vai ter então prazo para apresentar a sua defesa, e essa defesa ela vai se dar dentro de um ambiente administrativo, que é o sistema da Receita Federal para julgamento de processos administrativos, que está organizado à semelhança do que acontece com o Poder Judiciário, com uma primeira instância de julgamento, uma segunda instância de julgamento, que é o CARF em Brasília, e dentro do CARF uma espécie de terceira esfera de julgamento, que é a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, dentro dessa lógica, o contribuinte vai poder apresentar, então, no caso de um auto de infração, vai apresentar uma impugnação, apresentando as suas razões para dizer por que ele entende que o auto de infração é incorreto, ou se for o caso da sua homologação da sua compensação não ser homologada, ele vai poder apresentar uma manifestação de inconformidade. Isso então vai ser encaminhado para uma delegacia da Receita Federal e lá vai ser julgado. O contribuinte novamente vai ser cientificado dessa decisão, e aí ele vai poder novamente interpor um recurso caso ele tenha perdido, e aí esse processo vai ser encaminhado para o CARF em Brasília, onde vai ser julgado por um tribunal paritário, porque é composto de representantes que são do fisco e representantes que são do contribuinte. Ao fim desse processo, se o contribuinte obtiver êxito, tiver seu recurso julgado procedente, se encerra aqui a contenda dele e do fisco. E é bastante relevante aqui trazer alguns dados a respeito desse processo, dessa defesa, possibilidade de defesa administrativa, que são os seguintes. O contribuinte ele não tem necessidade de fazer nenhum tipo de garantia para poder apresentar essa defesa, diferentemente do que acontece no processo judicial. Então não vai precisar apresentar um bem em garantia, não vai precisar depositar um valor para garantir o débito. O contribuinte simplesmente pode apresentar a defesa e fazer com que esse valor seja postergado pelo tempo de tramitação do processo. Ao longo desse processo, o débito fiscal também vai ficar com exigibilidade suspensa, então o contribuinte vai conseguir emitir certidão positiva com efeitos de negativa, porque ele está debatendo esse débito junto à Receita Federal. Então, encerrada essa fase de defesa administrativa, caso o contribuinte seja derrotado, esse débito vai ser inscrito em dívida ativa, encaminhado para a Procuradoria da Fazenda Nacional, e de lá vai ser ajuizada a execução fiscal. E aí a gente entra numa etapa da defesa do contribuinte, que é a etapa judicial. Dentro da etapa da defesa judicial, o contribuinte ele vai possuir uma gama bastante grande de possibilidades de defesa. Ele vai poder se adiantar à Procuradoria da Fazenda Nacional e apresentar, por exemplo, uma ação anulatória antes mesmo que a ação de execução fiscal seja ajuizada. E aí com isso o contribuinte evita que seja feita, por exemplo, uma penhora online no seu caixa. Ele pode já fazer por conta própria o ajuizamento dessa ação anulatória,
pretendendo desconstituir aquela inscrição em dívida ativa, apontando algum vício, alguma nulidade, alguma inconstitucionalidade na lei que originou aquele crédito tributário, e com isso ele vai poder então se adiantar ao movimento da Procuradoria da Fazenda Nacional e não ficar refém desse ajuizamento de uma execução fiscal. É claro que se recomenda que nesses casos o contribuinte já deposite o montante integral do débito quando ajuiza essa ação anulatória, para que com isso ele evite qualquer tipo de problema para a expedição de certidão de dívida, e que ele possa também ter todos os seus trâmites adequados, sem nenhum problema com a Receita, como cadastro em cadastro de inadimplência e esse tipo de sanções que são feitas pela Procuradoria da Fazenda Nacional. O contribuinte também pode, se for o caso, apresentar uma medida cautelar, e por meio dessa medida cautelar também já garantir o débito antes que seja ajuizada a execução fiscal, e aí no momento em que for ajuizada a execução fiscal ele vai comunicar que ele já apresentou uma garantia, esses processos vão ser unidos e ele vai garantir a execução fiscal antes que o juízo tente fazer qualquer tipo de penhora forçada, seja de caixa, seja de veículo, seja de imóveis. Então, por meio desse tipo de defesa fiscal, o contribuinte consegue ter um controle maior da sua questão fiscal, porque com isso ele consegue evitar que seja surpreendido por penhoras em conta, por restrição em veículos, e também é muito importante esse tipo de gestão do passivo tributário para contribuintes que têm atuação junto a órgãos públicos. Contribuintes que participam de licitações e de obras públicas são contribuintes que precisam sempre estar com a sua situação fiscal regular. Então, para esse tipo de contribuinte é de suma importância que ele não tenha nenhum tipo de pendência que não esteja com a exigibilidade suspensa ou parcelada junto à Receita Federal. A última possibilidade dentro da defesa fiscal é o contribuinte então ser citado em uma execução fiscal. Então, sendo citado em uma execução fiscal, ele vai ter prazo para apresentar um bem em garantia, e aí a gente vai poder falar em apresentação de valor em dinheiro, apresentação de seguro garantia, apresentação de carta fiança. O contribuinte também pode fazer a apresentação de um bem móvel ou imóvel. É claro que a Procuradoria da Fazenda Nacional também vai ter que aceitar essa garantia apresentada. Após a apresentação da garantia, então, abre o prazo para o contribuinte apresentar embargos, e com esse prazo de embargos o contribuinte vai poder apresentar toda a sua defesa e alegar quaisquer sejam as razões de defesa. Em conclusão, entendemos que o contribuinte ele precisa sim ter atenção para o passivo fiscal, ele precisa ter noção de todas as alternativas que estão à disposição dele para fazer a gestão tributária do seu passivo fiscal, e com isso evitar ser surpreendido por qualquer tipo de movimento coercitivo por parte do credor, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Também é importante que o contribuinte tenha ciência e acompanhe todos os tipos de parcelamentos que a Receita Federal faz, para que ele possa sempre avaliar da forma mais confortável possível as possibilidades de realizar um parcelamento. Seja o parcelamento simplificado, que permanece aberto ao longo de todo o ano, seja aqueles parcelamentos especiais, como foi o caso dos refis que foram realizados nos últimos anos, que previam algumas reduções no valor para que o contribuinte fizesse a adesão e o parcelamento e consequentemente, o pagamento do seu débito tributário. Então, a mensagem que eu queria passar aqui hoje é essa, que em momentos de crise fiscal e crise econômica, a Receita Federal tende a agir com uma voracidade um pouco maior, e o contribuinte tem que estar atento a isso e ter ciência, ou estar acompanhado de um profissional que tenha ciência
de todas as ferramentas e estratégias possíveis para realizar essa defesa, também pensando em aspectos mais empresariais e negociais de cada contribuinte para fazer a gestão desse passivo tributário. Então essas eram as considerações que eu queria fazer aqui nesse tópico. Eu agradeço pela atenção e pela participação de todos e eu me coloco à disposição para responder quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que vocês possam ter no e-mail que vai estar aparecendo aqui na tela. Obrigado.